Espírito Santo, acende em nós essa chama de renovação e de boas novas, através de Cristo Jesus, para que, assim, possamos não desistir da vida. Deus me abandonou. Que bom. Isso mesmo. O tema dessa minuciosa reflexão e elucubração no curso dessa tarde de sábado. Deus me abandonou. Que bom. E parto da seguinte frase: se fôssemos programados para a escolha entre o bem e o mal, toda a direção de acreditar num Criador perderia sentido e finalidade. Se fôssemos programados para a escolha entre o bem e o mal, toda a direção de acreditar num Criador perderia sentido e finalidade. Deus me abandonou. Que bom! E me pauto, e me relaciono, e me estribo no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10, ao qual diz: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos da cidade onde fizeram o bem. Atentemos para esse versículo do capítulo 8 de Eclesiastes. Assim também vi os perversos, os maldosos, os indiferentes, os egoístas, os ímpios, os implacáveis, os degenerados, os hipócritas, os demagogos, os levianos, receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, os devotos, os crentes, pessoas voltadas à prática do bem, foram esquecidas na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Deus me abandonou, que bom! Os relatos de pessoas movidas por uma devoção e por uma fé admirável, depois de as reencontrarmos ou obtermos notícias, extraímos um discurso de uma sensação de terem sido abandonadas por Deus, além de uma profunda decepção e amargura na alma das mesmas. Seja qual for sua crença em Deus ou o nome atribuído ao mesmo, passar por uma situação dessas leva-nos à sensação de que tudo começa a ruir, a desmoronar. Sentimos-nos enganados, traídos, usados e manipulados na mais completa perda de tempo. Os preceitos de nossa orientação ou daquilo a qual estimávamos ou acreditávamos, como a teologia, os rituais, a tradição, os valores seguidos, estão errados e não passam de um estorvo ou de um desperdício. Nesse momento, muitos são levados a tirar Deus de suas vidas, a reconhecer o quanto tudo aquilo que tanto defendiam perdeu sentido e se desfez. Nada faz mais sentido, nem Deus, nem a teologia, nem os ideais, nem as pessoas, nem eu, nem você, nem a cruz, nem Cristo, nada mais mesmo. Indo ao autor do livro de Eclesiastes, a partir dos capítulos e versículos citados, chega-se à conclusão de uma pessoa como se o Deus o abandonara, como se o seu Deus o tivesse abandonado ou o abandonara. O deixara num fosso profundo de solidão e angústia, como se toda sua devoção são marcas, ou não passasse agora de marcas de farsas e falsidades. O interessante de não haver uma definição de religião na Bíblia, o termo de mais compreensível com relação à religião se refere ao temor a Deus e faz necessário ponderar sobre isso. Ou seja, não há um tema específico sobre religião narrado pelas Escrituras Sagradas. E a expressão mais próxima dirige-se a palavra o temor a Deus. Afinal de contas, acredito que você também conheça ou esteja ao lado de pessoas até honestas e sinceras, sérias e decentes em sua devoção e crença, mas são dominadas por uma obsessão religiosa e não conseguem desfrutar nada.
sem conseguir encontrar e ser banhado o amor das boas novas em suas vidas. São reféns de sempre estarem à mercê de descumprir os 10 mandamentos, de ofenderem a Deus, de perderem a qualquer momento a salvação, de se remoerem porque cometeram algum deslize. São impulsionados por uma relação de troca, embora não aceitem, de se eu fizer isso, aquilo e acolá, Deus verá que eu sou bom. Deus verá que eu compareço aos eventos religiosos. Deus verá que eu cumpro as ordens estabelecidas. E por tal modo serei recompensado, serei preservado das tensões e das aflições da vida. Como serei, enfim, amado. Importar-se-á Deus comigo. Meu nome será carimbado, então, no livro da vida. Lá no fundo, somos impelidos a ouvirmos a voz que diz: siga-me sem fazer perguntas. Sem o por qual motivo, faça tudo o que eu mandar e tirarei você dessa situação. Em Um Medo à Liberdade, obra escrita pelo psicólogo judeu Erich Fromm, mostra como as pessoas, diante de eventos tão catastróficos e de desajustes, se tornam inclinadas a aceitar propostas de que confiem em mim e tudo vai dar certo. É bem verdade, esse enfoque pode até ser convidativo e aceitável, entretanto, não presta nenhum serviço para nós. Abre precedentes para o ruir de toda a nossa devoção, toda a nossa teologia, adoração, oração, fé e por aí vai. Sem sombra de dúvida, Deus me abandonou. Que bom! Sim e sim. Esse Deus portador de uma espiritualidade a qual não nos permite agir com coragem, não nos permite arrazoar sobre tudo o que ouvimos, não nos permite a não conceber Deus dentro desse emaranhado de medo e incerteza. Novamente lerei esse trecho, sem sombra de dúvida. Deus me abandonou. Que bom! Sim e sim, esse Deus portador de uma espiritualidade a qual não nos permite agir com coragem, a razoar sobre tudo o que ouvimos, a não conceber Deus dentro desse emaranhado de medo e incerteza. De certo, um eco estridente pode vir e dizer: mas o temor a Deus não é o princípio de toda sabedoria? Ouso dizer, o temor não desencadeador de reprimendas, que nos traz uma sensação de ressentimento e de sabor, de ser um alienado que segue o obedecer por obedecer, conformado, preso a um passado de vazios. Em direção oposta, ao olhar para os ensinos de Jesus, o Cristo, todas suas intervenções se pautaram em levar as pessoas a serem maduras e responsáveis, compromissadas e comprometidas, em nos ajudar a progredir e, de anotar, a aprender com as nossas escolhas. Arrisco afirmar, quando digo Deus me abandonou, que bom, passa por uma espiritualidade que não busca pessoas obedientes, que faça e pronto, que siga e pronto, que cumpra e pronto. Não me refiro a essa obediência tosca, cega, estúpida, inútil. Não e não, porque quer nos fazer íntegros, quer nos fazer inteiros, quer nos fazer nós mesmos, sem rodeios, sem ladainhas, sem máscaras, sem aparências. E isso não significa ser perfeito. Isso não significa ser acabado e estar acima do bem e do mal. Ou seja, saber quem você é e o que você faz, ser inteiro, íntegro consigo mesmo. Por fim, não será necessário aceitar esse desafio? Admitir que Deus não nos abandonou, mas sim, abandonamos um Deus, uma religião, uma espiritualidade que não nos permite viver mudanças, que não nos permite encarar nossos defeitos e imperfeições, que não nos permite sermos íntegros nós mesmos. Por fim, não será necessário nessa tarde de sábado aceitar esse desafio? Admitir que Deus não nos abandonou, mas sim, abandonamos um Deus, uma religião, uma espiritualidade que não nos permite viver mudanças, que não nos permite encarar nossos defeitos e imperfeições, que não nos permite sermos íntegros, sermos nós mesmos. Espírito Santo, acende
em nós essa chama de renovação e de boas novas através de Cristo Jesus, para que assim possamos não desistir da vida. E essa chama possa ajudar a pessoas as quais estarão por assistir e escutar esse áudio, que por algum motivo, em decorrência das vicissitudes, ou das alternâncias, ou das convulsões, ou dos entrechoques da vida, se desvencilharam, não da instituição, mas dessa relação aberta com a graça de Jesus Cristo. Haja esse sopro, esse viver, a qual possa permear, a qual possa adentrar em nosso espírito, em nossa alma, em nossa imaginação, em todo o nosso ser. Em Jesus o Cristo. Amém.